Bom dia, paz seja contigo. Nosso Paripense hoje, vamos meditar em Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Acho que semana passada eu já fiz um Paripense sobre esse texto, mas vou voltar a ele novamente hoje. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus não perde nada que nos acontece. Ele, na verdade, pode usar tudo para cumprir o seu propósito. Romanos 8, 28 nos diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E nós vemos isso acontecendo aqui nessa história. Mesmo em uma situação de dor, de lamento, de sofrimento, de gemido, como nós lemos aqui no texto, Deus, ele pode usar todas as coisas para cumprir o seu propósito. E quando nós vemos ao longo da história da Bíblia situações semelhantes a essa que nós lemos aqui nesse texto, nós podemos perceber muito claro que isso é sempre um momento de transição. Um momento que Deus está usando para tirar uma pessoa ou um grupo de pessoas, como no caso aqui os hebreus, de um lugar e levar para outro. Tirar de uma situação para colocar em uma situação melhor. Deus usa sempre esses momentos de dor, de sofrimento, de angústias para transicionar a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de uma nação, como no caso aqui a nação de Israel, muito embora não fosse nação ainda. Mas o propósito de Deus era que os hebreus se tornassem uma nação. E eles estavam muito acomodados já no Egito. E, obviamente, se não houvesse esse período de dor, de sofrimento, de angústia, de escravidão, talvez eles permanecessem acomodados ali para o resto de suas vidas e jamais fossem ocupar o lugar que Deus tinha para eles. Por isso, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos muito claro, como eu disse no início, esses períodos, nos relatos bíblicos, são sempre períodos de transição. Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento, Deus usa até mesmo uma perda, como no caso de Isaías. Capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então nós vemos ali Deus usando a dor para transicionar a vida de Isaías e levá-lo para o seu propósito. E ali Deus começa a falar com Isaías, ele ouve a voz de Deus e então há um novo propósito, há um novo objetivo de vida. Essa situação que você está vivendo, meu querido, não é para te destruir. Não é o seu fim. Não é para que você entenda, de repente, as coisas como se ali acabasse tudo. Não. Nós vemos muito pela questão, pela ótica humana. Mas Deus, ele está trabalhando nessa situação para transicionar sua vida para aquilo que ele deseja. Para levar você ao centro do propósito dele. De repente, se não fosse essa situação que você está vivendo agora, de dor, de perda, sabe, de sofrimento, de angústia, de repente você não iria clamar a Deus, você não iria buscá-lo. Você estaria tão confortável que de repente se acomodaria a isso que você já tem, que você já é, quando Deus tem muito mais ainda para lhe dar. Quando Deus quer fazer muito mais ainda na sua vida. Então, veja esse momento como um momento de transição. Deus tem algo melhor, Deus tem algo muito maior. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, paz seja contigo.